Normalmente, quando a gente vem produzir algum tipo de vídeo na internet, a gente vem gravar algum tipo de vídeo, algum tipo de conteúdo para o canal do YouTube, uma das coisas que a gente mais fica pensando é como que a gente pode dizer que a pessoa precisa assistir esse vídeo até o final e que esse vídeo vai ser importante para ela. E aí a gente pode, às vezes, utilizar algum tipo de proposta, algum tipo de promessa que faça com que a pessoa chegue até o final desse vídeo. Porém, nesse vídeo eu não vou fazer absolutamente nada disso, porque eu acredito que esse vídeo vai chegar nas pessoas certas, nas pessoas que de fato precisam ouvir essa mensagem, nas pessoas de fato que realmente necessitam ter uma transformação gigantesca, não somente na sua vida, como na sua mente, como nas suas emoções. Então, eu não vou fazer nenhum tipo de proposta, não vou fazer nenhum tipo de promessa, porque de fato eu quero que, se você começar a assistir esse vídeo e chegar até o fim, você vai deixar um comentário aqui embaixo sobre o que esse vídeo te ajudou, né? E bora pro vídeo para que você possa entender um pouco mais do que eu quero te ensinar, que foi algo extremamente que mudou a minha vida, mudou a minha forma de enxergar, e muitas das coisas começaram a acontecer na minha vida a partir do momento que eu consegui entender o que eu vou te explicar nesse vídeo. Você já percebeu que chega num determinado tempo da nossa vida, num determinado período da nossa vida, que parece que acontece uma estagnação? E por mais que a gente tenha algum tipo de evolução, essa evolução nunca é tão significativa, né? De um ano para o outro, você pode ter um pico, né? Um degrau de evolução, mas você regride. Eu percebi que isso acontece normalmente quando a gente está por volta dos 30 anos, a gente tende a buscar mais um processo de estabilidade, de ficar mais estável dentro da nossa vida, se arriscando pouco, ou fazendo o mínimo, ou até certo ponto com um processo de comparação de tudo aquilo que a gente vê na internet de pessoas com aos 30 anos milionária, multimilionária, aos 25, aos 18, e a gente se questiona. Não é possível. Ou eu sou muito ruim, ou essas pessoas são muito extraordinárias, ou realmente foram pessoas verdadeiramente escolhidas para poder estar vivendo isso. E aí a gente tem esse grande confronto, né, com aquilo que a gente vê nas mídias sociais com a realidade que a gente vive. E aí a gente se depara nesse processo de comparação. E a comparação nada mais é do que quem compara para. Quando eu me comparo com outro, eu paro. Porque o que acontece é que na rede social as pessoas elas sempre vão mostrar o palco, nunca o bastidor e nunca o processo. Portanto, que isso acontece na nossa cabeça, gerando uma ideia de que da noite para o dia fulano conseguiu tal coisa ou fez tal coisa. E o que eu comecei a entender sobre isso, estudando muito sobre comportamento, sobre filosofia, ciência, Bíblia, eu comecei a perceber que um dos principais motivos que nos para são as nossas convicções. E o que são as nossas convicções? As convicções é basicamente algo que a gente acha ou acredita que sabemos. Já reparou o quanto de convicção você tem sobre determinados assuntos? O quão convicto você é ao ponto de brigar, de defender aquilo que você acredita, a convicção que você tem sobre determinado assunto? Pois é. Essa convicção faz com que a gente estagne. E eu vou te falar sobre um experimento que foi feito no metrô de Londres. Pegaram um dos maiores violinistas do mundo e meio que disfarçaram, porque ele era muito conhecido, e colocaram ele para tocar violino no metrô, com um violino muito caro, um dos violinos mais caros, tem um nome, eu não me recordo o nome. E esse cara ficou tocando violino ali no metrô. Centenas de pessoas pagam absurdos para poder assistir esse cara tocando em teatros, em festivais, em eventos. E aquele cara estava ali, tocando no metrô, onde passavam centenas de milhares de pessoas. E ele tocando o violino ali. E eu vou te contar o que aconteceu. O que aconteceu é que ninguém deu ouvidos para ele. Ninguém deu bola para ele. Porque a convicção que temos que não pode vir nada bom de uma pessoa que está tocando violino no metrô, numa estação de metrô. Isso é uma convicção. A convicção é que quando eu olho para algo e falo assim, não pode vir nada bom desse lugar onde você mora. Não pode vir nada bom de alguém como você. Não pode vir nada bom de alguém que tem a história que você tem.
E as convicções, de certa forma, elas começam a nos cegar, começam a nos deixar surdos, porque temos a convicção. E sabe o que é o mais estranho disso tudo? Que todas as vezes que eu pergunto para uma pessoa sobre um determinado tema, por exemplo, quando ela diz assim: "Ah, eu não consigo fazer tal coisa", ou "isso é muito difícil", ou "isso é para poucos", ou isso", ou "isso é aquilo". E eu faço uma única pergunta: como que você sabe disso? Qual que é a certeza que você tem de que isso não é para você? Ou de que você não pode fazer isso? Como que você consegue me provar isso? E grande parte das pessoas não sabem. Na sua grande maioria não sabem. Quando a gente questiona um pouco mais, quando a gente pergunta sobre de onde vem essa convicção, da onde que você tirou essa ideia? Como que você não pode? Como que você não consegue? Como que você não dá conta? Porque na sua vez não vai acontecer. Por quê? Por quê? E aí, as nossas próprias convicções sobre nós, sobre o mundo, sobre as coisas, sobre Deus, nos limita todo santo dia a tomar decisões, a caminhar no caminho que sempre foi desejado por você, por conta de uma convicção de que talvez aquilo não seja para você, de que talvez você não seja tão bom naquilo dali. E talvez você fale: "Vinícius, realmente, de fato, eu não sou tão bom naquilo dali". Porém, se aquilo dali é o que te move, o que te garante também que você não pode se tornar bom naquilo dali? O que te garante que você não pode treinar até ficar bom? Porque quem treina reina. Você consegue entender isso daqui? Se você está até agora nesse vídeo? Esse vídeo é um vídeo muito mais para a gente refletir sobre isso. As nossas convicções têm feito com que, em determinados momentos da nossa vida, a gente consiga ficar estagnado. E até mesmo nos restringir no nosso processo de tomada de decisão. Teve um outro estudo que foi feito muito interessante em filas de restaurante. 2 restaurantes, um próximo do outro, na mesma calçada, não me recordo, um com uma fila muito grande e o outro sem nenhum tipo de fila. As pessoas que passavam por ali optavam em ir em qual restaurante? Naquele que tinha fila. Por quê? Porque a convicção de que se tem fila é bom. Agora, essa convicção de se tem fila é bom me priva de experimentar algo novo, algo diferente. E se for ruim, deixa eu te falar, você precisa entender que na vida você não perde. Ou você ganha ou você aprende. Só que quando a gente deixa as convicções parar o nosso processo de experiência com o mundo, isso vai cada vez mais atrofiando a sua mente. Existe um processo que acontece no nosso cérebro chamado de neuroplasticidade, que é a capacidade que nosso cérebro tem de se aumentar, né? De hipertrofiar, de fazer novas conexões. Temos alguns bilhões de neurônios. E um neurônio faz, em média, 1000 sinapses, 1000 conexões. E essas conexões são os impulsos dos pensamentos, da ideia que nós criamos sobre determinadas coisas. E quanto mais a gente se limita de experimentar o novo, mais a gente precisa se contentar com a vida que temos. Porém, a gente tem a dificuldade de se contentar porque queremos mais, mas não sabemos o que fazer, porque as nossas convicções dizem que essa crença que está estabelecida, que nos limita, é isso. Você foi feito para isso. Aconteceu algo muito interessante hoje comigo. Meu pai, ele está internado, teve um problema no pulmão, não veio ao caso aqui, né, eu vou ficar falando sobre isso, mas aconteceu algo muito interessante, de uma convicção que eu vi, né? Ele está no quarto com outro senhor e de repente a televisão parou de funcionar. E aí ele disse: "Alegria de pobre dura pouco". E eu falei: "Que tipo de convicção é essa? De que alegria de pobre dura pouco? Ou será que eu sou tão pequeno eu não consigo desfrutar de outras coisas, e quando removem um sinal de uma televisão, eu testifico duas coisas. Uma, que eu sou pobre, e duas, de que eu não posso ser feliz.
de que pobre sempre vai ter uma maior dificuldade de ser feliz. Quando, na verdade, a gente não consegue nem ter a distinção do que a palavra pobre significa. A palavra pobre, no seu sentido original, significa improdutividade. Alguém que é improdutivo. Talvez sim, você não tenha a quantidade de dinheiro que uma outra pessoa tem, você não tem os mesmos recursos. Mas que título é esse? De onde veio esse título? Quem colocou esse título? Por que desse título? A gente não se pergunta. Quando a gente tem uma convicção muito formada e a gente toma posse daquilo dali, a gente não se questiona. E se eu não questiono o novo, o extraordinário, o diferente, ele não se revela para mim. Por quê? Porque eu já estou preso naquilo dali. Eu já estou preso naquela convicção. Vocês conseguem entender isso? E aí, o senhor do lado, ele riu e concordou. É mesmo. A alegria de pobre dura pouco. E eu fiquei pensando naquilo dali, sentado, tinha acabado de virar a noite acordado. E eu falei: olha o poder que tem uma convicção, uma crença instalada. Eu não sei o que aconteceu com ele, com meu pai, nesse processo dele ter esse tipo de convicção. E é tão engraçado que as pessoas falam isso num tom de brincadeira, porque eles não conseguem perceber o poder daquilo que sai da própria boca. As nossas convicções fazem a gente se importar com aquilo que não é para que a gente possa se importar. Me lembro de uma história muito interessante na Bíblia, que diz que Jesus foi curar um cego de nascença. E Jesus vira para ele e diz assim: o que você quer? Olha que interessante. Olha que interessante. O que você quer? Isso me mostra algumas coisas. Jesus, ele é específico. Especificidade. Aí você pode se questionar: Vinícius, mas será que Jesus não sabia que ele queria enxergar? Jesus sabia, mas ele queria ouvir da boca daquele cego. Porque ele poderia chegar e falar assim: eu quero almoçar. Eu quero dinheiro, porque a Bíblia conta que ele ficava ali pedindo o quê? Esmola. E aí Jesus se aproxima dele e diz: o que você quer? E aí ele diz: eu quero enxergar. E aí a Bíblia conta que Jesus, ele cospe no chão, preste atenção, ele cospe no chão com barro, mistura, faz uma massinha, né? E passa nos olhos daquele homem. Depois ele diz àquele homem: vá até o tanque de Siloé, lave. E aquele homem estava enxergando. Só que isso aqui tem uma coisa muito profunda, que eu não tinha parado para pensar nisso. Depois eu ouvi outras pessoas e ouvi algumas explicações acerca disso. Olha que interessante. As nossas convicções nos impedem de saber o que nós queremos. E aí a gente se importa no como fazer. Só que o como não é problema meu. O como é com Deus. O que é comigo. Como assim, Vinícius? Preste atenção. Quando Jesus pergunta para aquele cego: o que você quer? Ele sabia: eu quero enxergar. Agora, se esse cego ele pergunta para Jesus: mas como que você vai fazer isso? E Jesus fala: olha, eu vou cuspir no chão, eu vou misturar aqui com barro, eu vou passar nos seus olhos e você vai voltar a enxergar. Será que ele iria querer? Vamos ser sinceros. Ele não sabia quem era Jesus, ele não sabia como ele era, o rosto, não sabia. Ele era cego. Agora, se Deus ele revela o como para que a gente possa, né, de certa forma fazer, talvez a gente não vai querer. Porque o como pode exigir de você, por exemplo, eliminar determinadas convicções que você não quer. Convicções sobre você, convicções sobre o mundo, convicções sobre o seu casamento, convicções sobre o seu trabalho, convicções sobre o quanto você ganha, convicções do seu merecimento. E a gente precisa entender que todas as vezes que algo precisa mexer nas nossas feridas, nós queremos evitar sentir esse tipo de dor. E aí eu te pergunto, o que é mais difícil? O que ou o como?
O como, ele não pode ser da sua competência. E isso Jesus mostrou. A mulher com fluxo de sangue, ela sabia o que ela queria, ser curada. Mas ela não sabia o como. Aí você pode dizer, Vinícius, mas ela quis tocar na orla dele. Mas jamais passaria pela cabeça dela de que por tocar. Porque tinham várias pessoas tocando. Várias pessoas tocando em Jesus. E quando aquela mulher toca na orla do manto, ele diz, alguém me tocou diferente. E os discípulos, mestre, como assim? Tem de gente aqui, um empurra danado, todo mundo aqui mexendo na gente, como que você sabe disso? E ele disse, porque de mim saiu virtude. O quê daquela mulher era tão forte, ela tinha tanta convicção do o que ela queria, que fez ela receber aquilo que ela desejava, o milagre dela. Às vezes, você não está recebendo o seu milagre porque você está se importando mais com o como e não com o que, e não consegue abandonar as suas próprias convicções. Se eu pudesse te dar um conselho, eu diria: comece a duvidar daquilo que você sabe e comece a questionar aquilo que você não sabe. A gente precisa entender que a mudança que queremos ter, ela não está naquilo que eu sei, mas é naquilo que eu não sei. Porque aquilo que você sabe te trouxe até aqui. Mas aquilo que você precisa para ir até o próximo ponto é algo novo. Quando eu dou esse exemplo, eu acho muito interessante a gente pensar num avião. Um avião, ele sai do Rio de Janeiro para São Paulo. Só que de São Paulo para ele ir para Salvador, por exemplo, ou para outro lugar, seja lá o qual for, ele precisa abastecer. Por quê? Porque o combustível que levou ele do Rio para São Paulo não é o mesmo combustível que vai levar ele de São Paulo a Salvador. Ele precisa de algo novo. Só que as nossas convicções nos limitam de buscar algo novo. Para que eu vou buscar isso? Para que eu vou fazer isso? Para que eu vou mudar? Por que eu vou mudar se fulano não muda, se isso não muda, se o governo não muda, se meu chefe não muda, se meu marido não muda, se meu filho não muda? O problema é que nós esperamos que o outro mude aquilo que nós mesmos precisamos mudar em nós. Eu ouvi uma frase do Ninja muito interessante que ele dizia assim: tudo aquilo que eu não gosto no outro, eu mudo em mim. E de fato, aquilo que eu enxergo no outro não é como o outro é como eu sou, porque o outro é um espelho aonde reflete aquilo que eu sou. E existem algumas pessoas que te irritam, seja pelo comportamento, seja pelo jeito de falar. Mas, na verdade, essa irritação que você sente está dizendo muito mais sobre você do que sobre a pessoa. Só que a sua convicção de que é sobre a pessoa faz com que você não olhe para você. O problema é que, às vezes, você pode até achar que você é muito bom. Você pode até achar que você é muito esforçado. Você pode achar que você é bem dedicado. E aí aparece uma oportunidade. E aí você não consegue essa oportunidade. O que você faz? Você olha para aquilo dali e fala: eu não sou reconhecido, eu não sou valorizado. As pessoas não gostam de mim. Porque o problema é que quando algo não dá certo, quando eu estou fazendo, eu nunca olho para dentro, eu sempre olho para fora. Porque a culpa é sempre do externo, nunca do interno. Só que a gente precisa entender que a mudança que eu quero viver, ela parte de mim. Só que eu também preciso entender que eu não tenho a capacidade de mudar a minha vida. Você não vai conseguir mudar a sua vida. O que você vai conseguir mudar é a sua forma de pensar. Quando eu mudo os meus pensamentos, eu mudo a minha vida. Porque um homem é aquilo que os seus pensamentos fazem dele. Assim como o homem pensa em sua alma, assim ele é. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente. Ou seja, não se transformeis, não se conformeis, perdão. Não se conforma. Romanos 12, 1. Não vos conformei com este século, não se conforma com esse mundo, não se conforma com o que você está vivendo, não se conforma com isso. Essa é a primeira parte. Não se conforma. Depois, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Não se conforma.
Muda a sua maneira de pensar, muda a sua maneira de enxergar as coisas. Abandona as suas crenças. Abandona as suas convicções. Eu sei que isso não é fácil, eu sei que isso não acontece da noite para o dia. Só que você precisa primeiro começar a diagnosticar para depois tratar. A primeira coisa que você precisa entender é olhar para as áreas da sua vida e falar: quais dessas áreas aqui na minha vida é a pior? E por que que ela é a pior? O que está acontecendo? Por quê? Porque você precisa entender que a semente que é plantada revela o fruto. O fruto é o que você está passando. E para poder mudar isso, você precisa mudar a semente, você precisa mudar as raízes. Eu não posso plantar banana esperando maçã. Isso não acontece. Então, eu preciso, primeiro, não me conformar. Eu não posso me conformar com isso aqui. Eu não posso me conformar. Mas por que a gente não pode se conformar? Porque em Gênesis 1:26 diz: eu te fiz a minha imagem e semelhança para dominar sobre todas as coisas. Nós fomos feitos para o domínio sobre as coisas e não por ser dominado pelas coisas, não por ser dominado pelas minhas circunstâncias. Você precisa entender que aquilo que você está passando, a circunstância que você está passando, não é a sua vida. É uma fase. Fase não é fim. Não significa que um dia ruim você tem uma vida ruim, que uma semana ruim que você teve um ano ruim. O problema é que as nossas convicções nos deixam muito mais conectados e ligados a tudo aquilo que é negativo. E aí eu me conformo. Talvez você já se conformou com o seu peso, com o seu casamento afundado, com o divórcio, com o emprego, com o salário, com a casa, com a roupa. Você já se conformou. Só que o apóstolo Paulo deixa claro: não se conforma com isso. Depois, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Muda sua mente, muda sua cabeça. Como que eu faço isso, Vinícius? Do que você tem se alimentado? Do que você vê na televisão? Quais são as pessoas que você ouve? Como você fica perdendo tempo no seu celular? Quem são as pessoas que estão te rodeando? Isso significa que vai ter um momento que você vai precisar ter um comportamento um pouco egoísta se você quer avançar. Porque a primeira coisa que você precisa entender é o seguinte: nada na tua vida vai conseguir ser salvo se você não se salvar primeiro. Eu não consigo salvar o meu emprego, eu não consigo salvar o meu casamento, eu não consigo salvar os meus relacionamentos, eu não consigo salvar isso se eu não me salvar primeiro. Certo? Não se conforme, muda sua mente, porque desta forma você vai experimentar qual é a agradável, perfeita e boa vontade de Deus, ou qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. As suas convicções, elas vão ter um poder gigantesco de mudar o curso da sua vida. E o problema é que essas convicções, elas formam em nós algo que a gente chama de modelo mental. É a maneira pela qual você enxerga o mundo e as coisas. Imagina que você tem um modelo mental, um molde mental amarelo. E aparece uma oportunidade vermelha. Você vai enxergar essa oportunidade vermelha de acordo com o seu molde mental, que é amarelo. Comece a duvidar daquilo que você sabe e comece a se questionar por aquilo que você não sabe. Comece a se pensar, comece a especular aquilo que você não sabe. Porque aquilo que você não sabe é o que você precisa para sair da estagnação. Só que você só vai sair disso, você só vai buscar o novo a partir do momento que você deixa o velho. Tem uma passagem, eu não me lembro onde está escrito, eu não sei se é Filipenses, eu não me lembro, que diz assim: deixando das coisas que para trás ficaram, eu avanço, com os olhos fitos em Jesus, autor e consumador. A gente precisa entender isso. Aonde está a tua visão? Abandone as suas convicções. Suas convicções te trouxeram até aqui. Comece a se questionar sobre isso. Comece a se perguntar sobre isso. Será que você está certo em tudo que você acha? Todas as brigas, todas as discussões, todos os questionamentos, todas as fofocas que você fez, será que você realmente estava certo? Ou você tinha uma visão parcial
daquilo que você talvez acreditava que era certo. Isso é muito libertador. O problema é que nós, seres humanos, a gente tem uma grande dificuldade de conseguir olhar para nós e reconhecer de que talvez você falhou, de que talvez você teve um julgamento errado, uma convicção errada, uma fala errada. Não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que dessa forma você consiga viver realmente de fato aquilo que você quer viver. Sair da estagnação. Vinícius, e como que eu sei se eu estou de fato vivendo a vontade de Deus? Simples. A vontade dele é boa, agradável e perfeita. O que você está vivendo hoje é bom, agradável e perfeito? Não. Então não é a vontade dele. Eu honestamente, do fundo do meu coração, espero que você tenha chegado até o final desse vídeo. E de que esse vídeo, de certa forma, tenha confrontado com as suas convicções, com as suas certezas ou incertezas, e tenha feito pelo menos você refletir sobre algo. Mas uma coisa eu quero que você leve e eu vou repetir, porque a repetição ela é pedagógica. Não vos conformeis com este mundo, não se conforma com essa vida, com as coisas. Transforma sua mente, porque somente dessa maneira você vai conseguir experimentar aquilo que é bom, perfeito e agradável.